Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um momento joia, um momento bacana, ok? Aquele momento legal que você merece viver, ok? Bom, se você gostar, né, do conteúdo deste canal, se inscreva aí, deixa o seu like. Isso vai ajudar o canal a se firmar, ok? E, consequentemente, fazer com que o YouTube indique ele para outras pessoas. A Bíblia, né, se nós pegarmos, por exemplo, o conteúdo, né, que está na Bíblia, ele nos dá opção. O mesmo livro, uma mesma história, dá a entender que ela foi escrita por mais de uma pessoa. Muitas vezes na Bíblia e às vezes no próprio livro que ela está contida, ela é relatada duas vezes de forma diferente, dando a entender que foram dois autores, duas pessoas diferentes relatando o mesmo fato, ok? Isso então faz com que nós, né, tenhamos que ter uma posição em qual das histórias acreditar, já que as histórias elas se diferem uma da outra. Podemos citar o caso, por exemplo, de Gênesis, por exemplo, quando no capítulo 1 é relatado a criação e no capítulo 2 é relatada uma outra criação. No capítulo 1, a gente vê relatando a criação com o homem e a mulher sendo criados simultaneamente. Já no capítulo 2, o homem é criado primeiro, depois ele entra no sono profundo e logo em seguida Deus tira uma parte do seu corpo ali e faz a mulher, cria a mulher. Se pegarmos, por exemplo, no livro de Gênesis ainda, a questão, por exemplo, da Arca de Noé. Num texto, diz que Deus ordenou a Noé que ele separasse, né, ou colocasse dentro da arca um casal de cada espécie. No outro texto, contando a mesma história, diz que Deus ordenou a Noé que um casal de animal impuro e 7 casais de animais puros para dentro da arca. Então é a mesma história contada de maneira diferente. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão do Novo Testamento, nós vemos também isso acontecer. Nós vemos Marcos contar de um jeito, Lucas contar de outro e Mateus de uma maneira completamente diferente, sem dizer a história, né, de João também a respeito de Jesus. Se pegarmos, por exemplo, a questão de bater cabeça, eles contando a mesma história, o mesmo fato, narram esse fato de maneira completamente diferente do outro, né? Tenho citado aqui a questão, por exemplo, da infância de Jesus, que um fala que Jesus passou a sua infância no Egito, no caso de Mateus, ele diz isso, e Lucas fala que Jesus passou a sua infância em Nazaré. Mateus relata um Jesus pagão, incircunciso, que não tinha nada a ver com a cultura judaica, já que ele foge para o Egito sem se circuncidar e sem ser consagrado ao 8º dia, enquanto Lucas mostra um Jesus completamente judeu, um Jesus criado dentro das doutrinas e do conhecimento da Torá. Talvez isso tenha influenciado até para que tenhamos aí tantas, né, vertentes religiosas diferentes uma da outra. A que mais tem me chamado a atenção e que eu tenho relatado aqui nesse canal é a questão da espera, né, de um Jesus que vai vir no futuro, de um Jesus, né, que fala para a nossa geração. Os textos bíblicos são transladados para nós, para a nossa geração, como se aquele Jesus assim o tivessem dito, assim ele tivesse narrado aqueles textos para que ele servisse para nós. Mas quando pegamos as Escrituras, não existe isso. Jesus ali está tratando com a sua geração, com a geração contemporânea a ele. E ele trata aqueles que o seguem, né, de uma forma e trata aqueles que não seguem de outra forma diferente, sempre tratando com os judeus e os judeus da sua geração. Ainda que a Bíblia, né, diga que Jesus disse, né, que ele não veio senão para as ovelhas perdidas de Israel, as pessoas tomam as palavras de Jesus para si, se colocam como se fossem judeus. Isso, para mim, é uma falsidade ideológica, é a pessoa dizer que é alguém que, na verdade, ela não é, já que ela se coloca como um judeu. Ainda que ele tenha dito que todas aquelas parábolas foram ditas para aqueles judeus da sua geração, para que eles, ouvindo aquelas parábolas, eles ouvissem, mas não entendessem,
né? E eles vendo, eles não enxergavam, alguma coisa assim. Tenho citado aqui alguns textos, como os Mateus 10, 23, quando ele fala que os seus discípulos não visitariam toda a cidade de Jerusalém antes que ele voltasse. Então, a volta dele era num tempo determinado, a volta dele não era num tempo incerto, sabia-se quando ele ia voltar, ainda que ele tenha dito noutra passagem que ele não sabia nem o dia nem a hora, somente o Pai sabia, mas ele deixa ali naquele texto relatado que ia acontecer a sua vinda naquela geração. Nós podemos citar aqui também o Mateus 24, 34, que eu tenho citado tanto aqui, né, que é onde ele diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, ou seja, não passaria a sua geração sem que a sua vinda acontecesse, mas infelizmente aqueles que são chamados de incrédulos, de ateus, crê mais em Jesus, ou pelo menos no Jesus da Bíblia, do que aqueles que se dizem crentes, né? Porque os próprios defensores, supostos defensores das Escrituras, entendo eu que se fossem defensores, defenderiam o que está escrito aqui. Vamos ler aqui agora Mateus 16, para que você veja que não há dúvida, Jesus não deixou dúvida de que ele viria naquela geração. Então, as pessoas estão escolhendo, né, não só entre uma história contada na Bíblia e outra história ali contada, mas também estão escolhendo crer num outro Jesus que não está contido aqui nas Escrituras. Vamos ler uma passagem, a meu ver, aqui em Mateus 16, que para mim é bastante convincente, que a vinda de Jesus deveria acontecer naquele tempo, que a sua vinda aconteceu naquele tempo. Vamos ler o texto aqui para a gente poder ver. Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, é preciso encontrar, né, aqueles discípulos dos dias de Jesus aí pelas ruas, vagando pelas ruas aí, já que eles de maneira nenhuma passariam pela morte até que eles vissem vir o Filho do Homem. Pegam textos, né, onde que Jesus está tratando com aquela geração de maneira figurada, né, através de parábolas, e afirmam, né, que Jesus ali está tratando com a nossa geração. Ainda que ele tenha dito que ele estava tratando com aquela geração. Em parábolas, por exemplo, como a parábola dos talentos, onde ele fala que aquele que tinha um talento seria tirado até o que eles tinham, se referindo àquela geração de judeus que passaria pela espada e que a única coisa que eles tinham ali era a Torá, a única coisa que eles tinham ali era a tradição judaica. Ali Jesus está falando que ele ia tirar, né, dessas pessoas na sua vinda, que era aquela mudança espiritual, aquela mudança que Israel passou, né, no ano 70, até isso lhe seria tirado, até isso seria tirado daquela geração de judeu incrédula, que só tinha a Torá, que só tinha a tradição judaica para poder se apegar a ela. Aquela geração de judeu que havia enterrado o talento que havia recebido. Ainda que, através ali da parábola das 10 virgens, ele tenha mostrado essa geração, esse grupo de judeus que não levavam outro conhecimento, senão o conhecimento da Torá, senão o conhecimento das tradições judaicas, ainda que ele tenha, né, relatado esse grupo, né, como aquele grupo das 5 virgens imprudentes, insensatas, as pessoas não entendem. Eles acham que Jesus está falando para essa geração. Então, as virgens sensatas eram esse grupo de judeus que só levavam esse conhecimento da tradição judaica. Então, todas as parábolas estão relacionadas àquela geração. Era aquela geração que deveria arrastar, né, o filho do fazendeiro para fora da cidade, e o pai viria, né, vingar daquela geração. Por que que o fazendeiro ia vingar de uma outra geração que não matou o filho dele e deixar aquela geração impune? Não faz nenhum sentido. Então, todas as parábolas relacionadas aos judeus incrédulos, aos judeus que estavam apegados à tradição judaica,
está se referindo aos judeus daquela geração. Eles iam passar por uma destruição terrível. Eles iam passar pela ira, né, de Deus. Daquela geração seria requerido o sangue derramado desde Abel até o sangue de Zacarias. Mas eles não aceitam, eles criaram um outro Jesus, certamente saiu do imaginário de alguém, e esse imaginário foi sendo nutrido, foi sendo alimentado, e hoje temos aí uma multidão esperando Jesus voltar, que na verdade não vai voltar porque é um Jesus imaginário. O Jesus da Bíblia disse que ia voltar naquela geração. Ele preparou aquela geração para a revelação de Daniel, onde Daniel fala que Jerusalém seria sitiada e nas asas da abominação viria o assolador. Então Jerusalém foi assolada, Israel foi assolado, mas eles não entendem, eles não querem entender, eles não querem acreditar na Bíblia, eles querem acreditar no Jesus imaginário que nasceu na cabeça de algum religioso que está por aí, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa, né, que você possa encontrar na Bíblia aquilo que eu tenho encontrado e que você possa ter uma vida abundante, como ele disse, e não uma vida limitada ao contexto ou aquilo que uma determinada religião te permite experimentar, ok? Que as religiões tendem a fazer com que os seus adeptos ou seus seguidores ou a plebe da sua instituição experimente somente um fragmento dessa vida abundante que foi proposta por Jesus, que disse, né, que naquele tempo, naquela geração, começaria um novo tempo sobre os judeus. Os judeus daquele tempo experimentariam a sua vinda sobre o mundo conhecido da época. Os judeus daquela geração experimentariam um mundo novo, que eles ainda não tinham experimentado porque estavam debaixo daquele céu judaico, aquele céu estabelecido, né, num passado longínquo que estava perto de passar. Haveria de haver um novo céu sobre o povo judaico, ok? Vou deixando um forte abraço para você aqui, te desejo graça e paz. Espero que esse vídeo possa te ajudar em alguma coisa, possa ajudar você que está aí em conflito, né, com medo de afastar do Jesus, né, idealizado pela sua religião e perder a sua salvação, ok? As religiões são importantes, mas elas não devem nos cercear do conhecimento. Elas não devem nos cercear daquilo que, na verdade, é a verdade. E não nos obrigar a viver a verdade que uma instituição estabelece. Ok? Um forte abraço para você e mais uma vez eu te desejo graça e te desejo paz.